Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo, muito obrigada pela sua companhia. E na edição de hoje a gente vai falar sobre sexualidade feminina, por que isso ainda é um tabu e os prejuízos dessa falta de diálogo e de olhar para essa questão na nossa vida. E também você confere um bate-papo muito interessante com Mari Salles, ela que é escritora, é cuiabana, mora em Campo Grande e se tornou a terceira autora mais lida do Kindle Ilimitado aqui no Brasil. A gente também traz uma iniciativa que discute alimentação saudável com estudantes da Rede Municipal de Educação e fala sobre as especificidades para o cuidado da pele negra. Muito obrigada pela sua companhia. Prepara o teu café e vem passar esse tempo comigo aqui no Papo para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente preparou para você. Falar sobre a sexualidade feminina ainda gera muitos tabus. Por que é tão difícil tratar desse tema com naturalidade? E quais prejuízos essa resistência nos impõe? Para ajudar a responder a essa e outras questões, eu converso com a psicóloga Anita Faria. Anita, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar desse assunto que é delicado, mas que é necessário, que é a sexualidade feminina, que ainda está nesse lugar de tabu. Quando a gente se nega a olhar para esse aspecto da vida, quando a gente se nega a discutir essa situação, quais são os prejuízos que a gente tem pensando na formação dessa mulher mesmo? Quando a gente se nega a falar da sexualidade, a gente coloca a mulher num lugar onde ela se anula, né? Porque ela passa a não reconhecer o seu corpo, a sua individualidade, o seu desejo, o seu prazer, porque aquilo que não se fala não é sabido, né? Quando a gente não fala, a gente não sabe, não reconhece, não valida. Então a mulher, ela entra no lugar de não validação daquilo que é importante para ela durante o ato sexual, por exemplo, como ela gosta, o que faz ela se sentir melhor, aonde ela tem mais prazer, atrasa ela entrar no clímax. Tanto que nós temos um grande histórico de mulheres que nunca conheceram o orgasmo feminino, por não falar sobre isso, por serem silenciadas, e não fala-se por vergonha, não fala-se por não ter espaço de fala, por não ter alguém na família que orienta, que direciona essa mulher, e isso vai desde a sua infância até a fase adulta. Então, quando a família diz para essa criança que sexo é coisa feia, ela cresce entendendo que sexo é coisa feia, que é atos promíscuos, que não se deve permitir falar ou sentir prazer dentro da sexualidade. A gente pode dizer que isso passa também por uma ferramenta de controle, porque você disse assim, quando a mulher ela sabe daquilo que ela gosta, quando ela tem conhecimento do teu corpo, ela está numa posição de empoderamento, né? Que se reflete em outros aspectos da vida. Acho que isso também se estende, por exemplo, para o campo profissional, para essa relação de amizade, para a forma como ela se coloca no mundo. A gente pode dizer que tolher as mulheres de discutirem a sua sexualidade, de olharem para a sexualidade de uma forma que é estimulada no universo masculino, é também uma forma de controle? Sem dúvida nenhuma. Uma mulher que não lida e não trabalha e não fala sobre a sua sexualidade, não reconhece isso como algo, um produto do feminino, sim, ela cresce uma mulher insegura, ela cresce uma mulher invisível, que não aceita e não acredita e não valida suas ações. E a insegurança, ela leva a gente para um lugar muito ruim em todos os campos da nossa vida. Dentro do trabalho, nos relacionamentos amorosos, nas relações com amigos, aonde eu acredito que essa mulher, ela vai com certeza se tornar uma mulher mais fechada e até mais adoecida mentalmente, por não ter segurança. O que traz força para uma mulher, o que faz com que essa mulher brilhe e se empodere, certamente é reconhecer todos os aspectos dela, no campo da saúde mental, no campo da sexualidade, no campo físico. Então, quando você proíbe essa mulher ou limita ela, sim, isso é um controle social. Quanto mais as mulheres ficarem quietinhas, melhor, né? Então, falar sobre sexualidade é uma emancipação feminina, com certeza. Precisamos falar mais sobre isso e entender que o nosso corpo, ele é um produto nosso.
Nós devemos estabelecer limites, nós devemos saber até onde queremos e o que queremos e, sobretudo, nos proporcionar prazer dentro da sexualidade, dentro do trabalho, dentro dos relacionamentos e aprender a dizer não. O sexo, ele precisa também andar de mão dada com o não. Eu não quero, não gostei, não tô afim, não. Não preciso me submeter à vontade do outro, né? Exatamente. E quando a gente não fala disso e não reconhece, a gente entende, a mulher, ela entende que o sexo não é um poder de decisão dela, é do marido, né? É do homem. O homem vai dizer quando, como e quanto tempo. Tanto que nós temos um grande número de mulheres que aceitam traições. Por quê? Com aquele discurso, né? Ah, mas é homem, ele tem instinto masculino, ele pode procurar fora do casamento aquilo que eu não proporciono, porque dentro do casamento eu não pratico certas atividades sexuais, né? Como sexo anal, como objetos que causam prazer, e isso fica até num lugar de horror para a maioria das mulheres, por ser um tabu, por não se falar disso, por olhar a sexualidade como algo da ordem do horror, e não é. Sexualidade é algo da libertação, é algo livre. E que faz parte do indivíduo, né? Faz parte do indivíduo. O desejo, ele transita no nosso corpo. A libido, ela é estabelecida a partir do momento que a gente nasce, né? A gente é sujeito de desejo. A gente sente prazer, tesão, e faz parte do nosso organismo, da nossa vivência feminina. Anita, aqui a gente também tem uma dificuldade de falar de sexualidade feminina, porque, digamos assim, as mulheres elas funcionam de uma maneira diferente que os homens funcionam. Aqui também reside uma dificuldade em tratar dessa temática, porque a gente, assim, é muito comum ver nas discussões a explicação de que, assim, enquanto o homem é um forno elétrico, a mulher é um forno a lenha, ela leva um tempo maior para ser estimulada, para chegar ao clímax. Isso também acaba, essa dificuldade de entender as diferenças de funcionamento, de compreensão do que estimula ou deixa de estimular, também acaba sendo um entrave para que a gente discuta isso de maneira mais aberta. Sim, mas também trabalhamos com muitos mitos aí, né, em relação à lentidão da mulher, em relação ao clímax, né? O homem, organicamente, ele realmente tem um funcionamento mais rápido ou mais direto. A mulher não, ela precisa de mais estímulos, de mais carinho, porque nós somos seres mais emocionais, né? A gente lida com o toque de uma maneira diferente. Essa questão do instinto, ela é para todos, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas eu acho que o trato realmente é algo diferenciado. Mas não acredito que sejamos o homem forno elétrico e a mulher forno a lenha, porque eu acho que é uma conexão. Quando a mulher reconhece, sabe aonde está o seu prazer, aquilo que causa desejo nela, dentro de um relacionamento, isso tem que ser conversado, tem que ser trabalhado, desenvolvido. Eu prefiro falar essa palavra. Isso precisa ser desenvolvido entre um casal, para que seja prazeroso para os dois. Né? A forma de clímax, tanto para o homem quanto para a mulher, quanto mais toque, quanto mais estímulo, mais gostoso é. E aí fica o tempo igual para os dois. Eu digo assim porque os homens são mais visuais, por exemplo. Exato, e nós somos emocionais. Isso, e se a gente for pensar numa mulher, por exemplo, a briga que ela teve de manhã com o companheiro, com o marido, enfim, ou se ela não teve um bom trato no decorrer do dia, à noite isso vai se refletir naquele momento em que os dois vão estar no momento de intimidade, e muitas vezes o homem não entende isso, né? Sim, é verdade. A mulher, ela, como nós trabalhamos muito e somos mais emocional, é óbvio que uma briga, ela estabelece uma barreira, né? Um interdito, não estou me sentindo bem, porque realmente, e talvez isso até entra nesse discurso de associar a sexualidade sempre com o fato de quando o homem quer, né? Quando ele quer, então ele precisa nos tratar bem. E sim, é verdade, quando a gente briga de manhã, à noite o homem precisa ser mais delicado, convocar a mulher para aquilo, tratar a mulher bem. E eu acho isso maravilhoso, porque tira a gente desse lugar de modo operandi masculino.
É agora que eu quero, então vai ser com você chateada ou não. Então nós temos que saber quando vamos querer. E precisamos sim ser estimuladas, tratadas com afeto, ter toda a preliminar, que é realmente, não é visual, mas sim no toque, né? Na maneira como a gente é tratada e estimulada para isso. E, Anita, eu queria relacionar esse assunto com o aspecto que a gente vivencia em Mato Grosso, que é esse número acentuado de violência contra a mulher. Porque a gente está dizendo assim, se a mulher não se apropria da sua sexualidade, se ela não se conhece na sua integralidade, se ela não sabe o que ela gosta, ela vive uma fragilidade em outros aspectos da vida. Né? A gente pode dizer também que esse não apropriar-se dessa sexualidade, não se aprofundar nessa sexualidade feminina, bota a mulher também suscetível a uma vivência de violência dentro de um relacionamento, a coloca num ciclo que pode até mesmo culminar num feminicídio, como a gente tem visto tantos no decorrer desse ano aqui no estado? Sim. A mulher que não sabe, como nós falamos no começo, quando a gente não fala de sexualidade, isso se torna algo difícil de dizer, difícil de entender, obviamente vamos desenvolver inseguranças, fragilidades emocionais, o que nos coloca ainda mais vulnerável a ter relacionamentos abusivos, né? Por quê? Porque a gente aceita pouco. Se a gente está ferida emocionalmente, não estamos empoderadas, não somos autoconfiantes, somos mulheres mais vulneráveis para homens mais abusivos. Então, quando eu não entendo isso, eu fico nessa posição vulnerável, aonde o homem que vai decidir o que eu vou fazer, como eu devo agir, quando eu devo transar. Aí sim, até dentro dos casamentos, é comum, dentro da violência doméstica, a violência sexual. Quando a mulher diz não e não é respeitada pelo seu não. Quando o homem trai e ainda assim mantém relacionamento sem preservativo, colocando a saúde dessa mulher em risco. Então, quando a gente não reconhece o nosso campo feminino, que é toda a nossa zona erógena, toda a nossa zona de saúde mental, tudo aquilo que diz do autoconhecimento feminino, a gente fica mais vulnerável a ter relacionamentos abusivos. E o relacionamento abusivo, Michele, ele diminui a mulher tanto, ele coloca essa mulher num lugar tão pequenininho, tão desfragmentada, ela se perde dentro de si, que ela fica ali à mercê do seu algoz. Ela fica dependente emocionalmente daquele homem, ele faz o que quiser com ela. Abusa dela psicologicamente, abusa dela sexualmente, fala mal dela, diminui o corpo dela. Imagina você dentro de um relacionamento onde o teu parceiro desvalida teu corpo, desvalida o seu feminino, te chama de feia, te chama de gorda, fala que o teu peito é caído. Olha aí, toda a nossa sexualidade sendo apagada, né? Porque se a gente não tem autoestima e não gosta do que vê no espelho, a gente não tem confiança sexual. Então a gente fica assim submetida a sofrer abusos sexuais, inclusive dos nossos parceiros. E a violência doméstica tem crescido e, infelizmente, levado a vários feminicídios, tanto que somos primeiro lugar no ranking de feminicídios no estado de Mato Grosso. Você falou pra gente desse olhar no espelho e não gostar do que a gente vê, né? Pra gente nutrir uma sexualidade saudável, né? Qual é o papel da sensualidade nesse processo, Anita? Porque assim, eu preciso, de alguma maneira, ter um ritual comigo mesma para que essa autoestima se fortaleça, né? Passando dos acessórios que eu escolho, da música que eu escuto, dos ambientes que eu frequento. Queria que você falasse um pouco mais disso, para a gente levar a sexualidade para esse outro campo, porque parece que ela está restrita a 4 paredes, e não é isso, né? Não é isso. A sexualidade não está restrita ao sexo, que é entre 4 paredes, né? A gente fala de sexualidade, a gente também está falando da sensualidade, daquilo que a mulher passa para o outro, transmite, do sex appeal feminino. E então você olhar, quando você se olha no espelho e gosta do que vê, a gente está falando de sensualidade, autoestima, que são os cuidados que a gente tem com o nosso físico, com a nossa imagem, o nosso cabelo, a maquiagem, o acessório. E sim, rituais femininos são importantes para a conexão com o nosso corpo. Eu tenho até algumas dicas que eu sempre falo e dou para as minhas pacientes, para você se autoconhecer, gostar de você, atividades físicas, dançar na frente do espelho nua,
né? Se maquiar, para quem gosta de maquiagem, fazer aquilo que causa prazer na parte da sensualidade. Dança, movimentos com o corpo, toque físico é muito importante. Masturbação durante o banho, né? Você poder tomar um vinho olhando para você com muito carinho, com muito cuidado. Você reconhecer o teu corpo como uma propriedade tua, não como um desejo do outro. Porque se você se reconhece como um desejo do outro, você tem que atender a expectativa do outro. E a partir do momento que a gente quer atender a expectativa do outro, a gente quer ser como o outro quer que a gente seja. Então a gente já não vai gostar. Se ele critica o meu peito, eu já vou querer mudar o meu seio. Se ele critica o meu corpo, eu vou querer mudar o meu corpo, o meu cabelo. Então ter essa conexão com a nossa imagem, com a nossa estética, é muito importante para que essa sensualidade possa ser exalada. Porque a sensualidade da mulher anda com a autoconfiança dela. Ela gostando de quem ela é, isso gera força, isso gera sensualidade, sex appeal, isso floresce, a mulher brilha, ela emite um cheiro gostoso para ela. O feromônio tá aí para provar, né? Exatamente, e o feromônio é o quê? Feminino. Então a gente precisa sim de alguns rituais. Ir no salão, fazer o cabelo da maneira como gosta, fazer coisas que dizem respeito a ela, da parte estética, porque o estético também habita junto com a nossa saúde mental, então ele vai fortalecer essa mulher, sem dúvida alguma. E a gente pode dizer que a sexualidade feminina, ela vai experimentando novas fases de acordo com o decorrer do tempo? Sim, né? A mulher ela vai amadurecendo e todo o nosso trato feminino vai amadurecendo junto. Então a gente vai experienciando coisas novas, o corpo vai mudando, a libido também vai alterando, o ciclo menstrual muda, então o desejo diminui, a libido já não é estabelecida mais como antes. A gente precisa de mais estímulo, né? Não só visual, como toque. Então é comum, ao longo do nosso amadurecimento, a nossa sexualidade ela vai amadurecendo. E conforme a gente vai desenvolvendo e confiando mais na sexualidade, nos reconhecendo como seres sexuais, mulheres poderosas que também cuidam da sexualidade, a autoconfiança automaticamente ela estabelece. Então a gente vai sabendo do que gosta, as posições que mais se satisfaz, o lugar que a gente quer, é mais seletiva nas escolhas masculinas. Então isso é muito importante. E de entender que tudo muda. A nossa sexualidade também muda, mas ela pode mudar para melhor e não para pior. Anitta, eu quero aproveitar, né, o gancho, a gente vai conversar daqui a pouquinho com a Mari Salles, ela é considerada hoje no país uma referência da literatura hot. Então é um gênero erótico que é bastante consumido por mulheres, né? A gente vê a literatura trazendo uma pimenta, vamos dizer assim, né, para esses contos e tudo mais. Como que a gente enxerga o consumo da literatura erótica ou da pornografia, né, nesse universo da sexualidade? Um é benéfico, outro é maléfico? Como é que você vê isso enquanto profissional que lida com a temática? Olha, a literatura hot, que é uma literatura quente, que é mais adepta às mulheres, ela é mais sensual, né? Ela é sensível. Ela é diferente da pornografia. A pornografia, ela entra num lugar muito ruim, inclusive para os casais. E a pornografia vicia. Muitos homens têm vícios em pornografia e isso atravessa eles de uma maneira que atrapalha vivências no dia a dia, inclusive dentro dos relacionamentos. Ela se torna, às vezes, até uma toxicomania, de vício mesmo. A pessoa precisa daquilo para ele se sentir vigoroso, talvez, e poder se sentir mais confiante. E aí um homem viciado em pornografia, obviamente, vai perder mais a vontade de estar com aquela mulher. Diferente da literatura. A literatura hot, ela traz uma sensualidade, ela traz uma escrita mais leve e erótica, que é diferente da pornográfica. Então a pornografia ela não é algo legal e ela sempre coloca as mulheres nesse lugar vulnerável de só dar prazer, nunca sentir prazer. Os filmes pornográficos, se você assiste, ou para quem nunca assistiu, assistir algum dia,
Você nunca vai ver uma mulher realmente sentindo prazer, ela tá sempre gritando, ela tá sempre fazendo caras e bocas para causar prazer no homem. É diferente da literatura. Quando você lê uma coisa sensual, uma coisa erótica, você lendo é uma conexão de você com você, né? É diferente de você ver um ato sexual extremamente agressivo, violento, que muitas vezes tem objetos que machucam. Eu penso dessa forma. Com corpos idealizados. Corpos idealizados, o que isso também traz muita insegurança para as mulheres e colocam os homens num nível de exigência muito louco, né? Querendo que as mulheres reproduzam aquilo. E a vida real não é filmes. A vida real é a vida real. Por isso é importante as mulheres falarem de sexualidade, lidarem com a sexualidade, reconhecerem a sexualidade em si, para trazer confiança e estabelecer, olha, não sou assim, eu sou como eu sou, eu me amo, azar o seu de não me querer, né? Vou me satisfazer, e é isso que importa. Eu li um meme hoje muito engraçado antes de vir para cá, era mais ou menos assim: cuidado com as mulheres que se masturbam, elas são perigosas. Eu achei o máximo, eu tinha que trazer isso pra cá hoje. Não é que elas são perigosas, né? Elas sabem exatamente o que elas querem e passam a ser exigentes. Exato. E aí, perigosas para a sociedade porque são exigentes, porque são autoconfiantes. E é um perigo uma mulher autoconfiante mesmo, porque a gente se empodera. Uma mulher autoconfiante, ela sai de relacionamentos abusivos, ela nem entra em relacionamentos abusivos. Elas se tornam inteligentes, interessantes, estudam, né? A independência financeira aumenta. Então é maravilhoso uma mulher que sabe sobre si, que reconhece o sexo como algo natural, como algo da ordem mesmo da vida, que sabe todos os pontos que causam prazer e estabelece limites. Isso é importante para todas nós. Vamos nos reconhecer como potência feminina e não como algo que fica ali só no desejo do outro. Anitta, para a gente fechar, né? Sabemos que essa é uma temática que vem ganhando corpo. As mulheres, as jovens estão aí mais progressistas do que tudo, né? Ainda bem. E a liberdade sexual passa por aí também. Mas quem está assistindo a gente, que fala assim, poxa, eu vejo que eu tenho uma insegurança aí mesmo, eu preciso olhar para isso com outros olhos, eu ainda sinto vergonha, não consigo dizer para o meu parceiro o que é que eu gosto, nem sei o que é que eu gosto. Por onde essas mulheres começam? Nem sei o que é que eu gosto. Muito comum, né? Processo terapêutico. Não há nada melhor para o desenvolvimento do que um processo terapêutico. O processo terapêutico, ele aflora o poder feminino, porque é autoconhecimento puro. Dentro de uma análise, o processo, você vai falar de você, das suas dores, das suas questões, daquilo que te falta e aceitar tudo isso numa boa. Então você acaba se validando mais, se permitindo, se autorizando a coisas que antes para você talvez era da ordem do horror, passa a não ser mais. Como esses ritos que nós falamos agora há pouco. Sair com as amigas, ter um momento só com mulheres, né? A leitura hot, super legal para a gente desenvolver a nossa sexualidade, processo de masturbação, dançar na frente do espelho, tomar um sol de biquíni, coisas que vai te conectar com o teu feminino. Autodesenvolvimento é processo terapêutico. Acho que o processo terapêutico ele é o caminho excelente para a gente se fortalecer, para a gente se construir com muita força e potência. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Eu adorei estar aqui com você. E nós também adoramos a sua presença. Que bom. Intervalo, a gente volta já. Ela é cuiabana, mas mora em Campo Grande há 10 anos. Conquistou o título de terceira autora mais lida no Kindle Ilimitado Brasil na última década e se destaca como uma das principais referências na literatura hot brasileira. Eu estou falando da escritora Mari Salles, a nossa convidada de hoje aqui no Papo com Ela. Mari, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco da sua carreira como escritora. Você que é nascida aqui em Cuiabá, hoje se encontra em Campo Grande, mas se tornou aí a terceira autora mais lida no Kindle Ilimitado aqui no Brasil. Compartilha com a gente como é que você chega nesse processo de produção literária, porque essa não é a sua formação inicial, né? Exatamente. Muito obrigada também por ceder o espaço. Eu, de carreira acadêmica, né, sou formada em ciência da computação, mas eu sempre gostei de criar histórias. Essa parte criativa
ela foi utilizada dentro da TI na hora de desenvolver softwares. Então, soluções criativas, a parte de design, manual, suporte. Eu brinco que eu tive que criar muitas histórias na época de TI para começar a colocar em prática, né, na hora de escrever romances. E foi nessa mudança de Cuiabá para Campo Grande que eu sou uma pessoa muito dedicada. Quando eu gosto de algo, e eu sempre gostei, continuo gostando da TI, é porque escrever é muito mais gostoso. E aí eu tive tempo, então eu fui atrás desse antigo hobby que eu deixei esquecido, mas eu não deixava de comprar livros. Quando saiu 50 Tons de Cinza, eu comprei, Crepúsculo, Divergente, Instrumentos Mortais, todos esses livros que fizeram adaptação, inclusive, para o audiovisual, eu comprava e assim, no dia que der eu vou ler. E esse dia chegou, que foi em 2013, comecei a devorar livros e mais livros, que foi quando eu engravidei. E eu brinco que nasceu uma mãe, nasceu a escritora também, porque eu fiz um diário de gestante. E esse diário de gestante foi me estimulando, enquanto eu estava lendo, também a criar minhas próprias histórias. A minha primeira publicação, inclusive, eu tirei desse diário de gestante o relato sobre o meu parto, porque eu assisti a missa de sétimo dia, né, do avô do meu marido, e a bolsa estourou, eu saindo da missa. Eu achando, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E era 8 meses de gestação. Então, foi realmente uma aventura, e eu contei essa aventura nessa primeira publicação. E na Amazon, né, através do Kindle Unlimited, eu descobri uma nova forma, tanto de leitura quanto para ganhar dinheiro. Era algo que, assim, é como se fosse o Netflix dos livros. Então, você lê quantos livros você quiser, esses livros não ficam para você, mas enquanto você pagar a assinatura, você lê, relê, você tem essas 20 opções ao mesmo tempo de ter dentro do seu Kindle. Então, eu me mergulhei, dediquei, e aí, quando eu fui demitida da TI, já aqui em Campo Grande, já há 5 anos, né, trabalhando aqui, aí eu combinei com meu marido, eu falei, não, eu quero fazer essa nova profissão dar certo. Até porque eu estava com o meu segundo filho ainda bebê, ele tinha alergia do leite, eu ainda estava amamentando, eu levava ele para o meu trabalho, inclusive, eu tinha essa flexibilidade na TI. Eu falei, não, eu quero trabalhar em casa e ter essa oportunidade, né, de conciliar tudo. E deu certo, dessa paixão, trouxe o meu conhecimento da TI, inclusive, para organizar o meu trabalho, a minha rotina, uma forma de produzir mais, né, em um espaço menor de tempo. E Mari, quando você fala pra gente assim, descobrir esse Netflix dos livros e também uma forma de faturar produzindo de casa, o que foi necessário para que você alcançasse os resultados que você tem hoje? Porque além dos vários romances que você já tem disponíveis nesse Kindle ilimitado, você vê agora uma produção sua se transformar num audiovisual vertical, né? E também é considerado uma referência hoje no que a gente tem como literatura hot, que são esses contos mais eróticos, que muitas vezes é mais consumido por mulheres. Então, assim, o que você considerou essencial para alcançar esse resultado que você saboreia hoje, né? Ai, com certeza a constância. Eu falo que o meu segredo principalmente é a constância, porque é uma jornada que a literatura, o mercado editorial, ele, estar no digital, ele tem grandes mudanças. E cada vez mais, antigamente era a cada 6 meses, você via uma grande mudança e a gente precisava se adaptar. Que mudanças? A forma, o que as leitoras estavam em busca, o formato que elas queriam, se era mais drama, menos drama. Né? Na época do 50 Tons, era só SEO, só importava SEO. Hoje, nós temos muitas outras opções, principalmente por causa das adaptações do audiovisual. Ele vai trazendo, influenciando para o que a gente escreve. Então, na hora de vamos fazer essa carreira acontecer,
a disciplina eu sempre tive, desde sempre. Então eu trouxe a constância, que mesmo nos altos e baixos, não importava em que momento que eu estava, eu continuava a escrever. Então, eu estava sempre publicando. Eu gosto de histórias mais curtas e enxutas, apesar de não ser o padrão da Amazon. Quando você vai lá olhar os livros mais vendidos, são livros de 800 páginas. Eu já opto por livros já de 150 a 300 páginas, porque o meu foco são aquelas mulheres que gostam de ler, as que não têm tempo, como eu, que são mães ou que estão estudando, estão trabalhando, estão em uma fase de transição, mas querem manter o hábito da leitura. E o romance hot, ele vem realmente para empoderar as mulheres no que, de mil e umas formas, tanto com relacionamentos amorosos, quanto para autodescoberta e o entretenimento, porque temos muitas formas de nos divertir hoje, principalmente com streaming, com a rede social. E o livro ele veio também para ocupar esse tempo, enquanto está exercitando a mente com a leitura, enquanto está a imaginação, também traz esses conflitos, traz essas histórias. E eu mantive a constância, porque nem todo livro que eu lanço, ele é o primeiro mais vendido, mais lido, best-seller. Mas para alcançar o terceiro autora mais lida, eu precisei navegar em muitos temas, né? O Além do Toque, que foi a adaptação do audiovisual, ele conta a história de uma mulher que é virgem, com 26 anos, e conhece o CEO que vai mostrar para ela todo esse universo. E atualmente, provocada por uma das atrizes, né, dessa adaptação, ela conta a história de uma mulher mais velha. Eu escrevi uma mulher de 40 anos, que tem 2 filhas, que ela está se divorciando e ela quer entender o porquê que o casamento dela não deu certo, porque ela sempre buscou fazer o melhor. E aí ela encontra esse homem, enquanto ela está, né, na jornada dela de entender como tudo acabou, ela descobre que é possível recomeçar. Ela é dona de casa, então eu tentei resgatar aquelas mulheres que nunca se sentiram valorizadas porque era dona de casa, porque só estava ali, né, em função do marido, para que o marido tivesse sucesso profissional e ela cuidasse da família enquanto isso. Então eu trouxe esse debate dentro da história. Então, eu navego por vários temas, vários públicos, e isso me faz alcançar mais pessoas. Então, e essa constância de produção, atualmente, desde quando eu deixei a TI e estou trabalhando só com a escrita, eu publico, no mínimo, um livro por mês. Então, todo mês tem uma novidade da Maria Salles lá na Amazon, que é a plataforma que eu utilizo para publicar. Eu tenho parcerias com a editora, o Grupo Editorial Portal, para livro físicos, que ainda tem gente apegado, né, ao físico, mas o meu foco hoje é o que me dá o retorno financeiro e o que me faz, né, prosperar nessa carreira é a Amazon, porque eu não preciso de uma editora. Então, todo o processo editorial, eu fui atrás de fazer cursos, eu fui atrás no YouTube para aprender como que faz. Usei as técnicas, né, de levantamento de requisitos da TI. Na hora de eu fazer um produto, eu fui fazer um levantamento de requisitos para entender como que funciona esse marketing, né, de divulgação do livro, na hora de produzir um livro. Então, adaptei para a minha realidade. Hoje, inclusive, eu tenho um projeto que chama Desafio Mari Salles, que eu utilizo o Scrum, que é uma metodologia, apesar que eles não gostam que chama metodologia, mas é uma ferramenta de trabalho, de organização, para fazer mais em menos tempo. Então, eu faço exatamente isso, eu escrevo mais em menos tempo, utilizando essa mesma ferramenta. E Mari, você falou pra gente que a primeira obra sai lá do seu diário, da maternidade, do parto, né, dessa gestação, e a partir daí, de onde vêm essas inspirações, né? Porque você falou pra gente, uma atriz me provocou e eu fiz a história de uma mulher um pouco mais velha, passando por um processo de divórcio, mas onde é que você bebe, né? Qual é a fonte que você se vale
para ter uma produção que é uma senhora produção, né? Se a gente pensar em livros de 150 a 300 páginas, um por mês é bastante coisa. Eu costumo dizer que a vida me inspira, não fala muito perto de mim, que pode vir para algum livro. Atualmente eu tenho essa criatividade muito mais sensível, qualquer coisa que eu escuto, eu vejo, eu falo, nossa, principalmente aqueles vídeos do TikTok que vai contando a história das pessoas, ai, como eu conheci o meu marido, nossa, inclusive gerou um livro só por causa desse vídeo que eu vi. É aquilo, o livro começa de uma pergunta, e se acontecesse isso? Aí na minha cabeça já forma. Antes de eu começar a publicar, que eu voltei com esse hábito de leitura, eu li mais de 500 livros de romance. Então ele me deu uma base tanto de um padrão de narrativa, de histórias. Eu começava a reparar, nossa, mas sempre lá em 80% do livro o casal tem que se separar. Então, eu já fui identificando essas características. Além da leitura do meu nicho, eu assisto muitos filmes. Também eu leio muito sobre terapias integrativas. Hoje eu faço parte de um grupo terapêutico que, além de eu resolver, né, as minhas questões, eu escuto a história das pessoas e isso se conecta comigo. Ou as pessoas vêm querendo falar para mim, minha história dá um livro, e aí conta essa história, e eu falo, pronto, já vai virar um livro de romance. Então, atualmente, tudo que eu vejo, que eu olho, que eu observo, matéria, saiu recentemente a mulher sentiu cólica, foi no hospital e deu à luz a um bebê. Já escrevi um livro sobre a mulher que passou mal quando ela chegou no hospital e descobriu que estava grávida. Então, eu gosto dessa história, trazer essa pitada da realidade e contar a minha versão, como é o meu olhar sobre essa história, sobre essa headline, né, que foi compartilhada nas redes sociais ou em qualquer lugar. Mari, como é que você avalia essa evolução tecnológica que tornou, por exemplo, o acesso mais facilitado até para a publicação desses conteúdos, como você disse para a gente, né? Como eu não dependo de uma editora, então eu posso montar aqui o meu fluxo e dar vazão a isso numa plataforma que hoje está disponível. Mas, em contrapartida, a concorrência também fica bastante acentuada em função disso, né? Como é que você avalia esse cenário? E para que o seu trabalho ele tenha destaque, você também precisa trabalhar, por exemplo, redes sociais, pensar num cronograma de divulgação, né? Como é que você estrutura isso? Olha, tem que ter muito gerenciamento de tempo. Eu comecei a escrever depois que eu tive filhos. E normalmente, quando você tem filhos, você tem menos tempo ainda para escrever. Então, eu aproveitava todos os momentos. De domingo, acordava às 6 horas para mamar, eu dava de mamar, fazia dormir de novo, e lá das 6h30 até as 10 da manhã, eu ficava lá escrevendo. Eu tive que me adaptar, porque eu sou uma pessoa de rotina, voltei a ter rotina firme agora que eles estão mais velhos, mas antigamente era quando dá. Então, a cada momento, a cada intervalo de tempo que eu tinha disponível, eu ia lá fazer uma coisa ou outra. Em 2018, foi quando eu fiz a transição, eu comecei a escrever em 2016, mas 2018 foi a transição. Era ainda mais suave a parte de marketing, porque as pessoas ainda não conheciam, as pessoas ainda estavam em busca do livro físico, ou não entendiam, não é livro porque está no Kindle, né? Está no digital. Hoje está muito mais acirrado, principalmente depois da pandemia, porque ela trouxe muita gente, tanto para ler, porque ficou em casa, né? Tanto para ler quanto para escrever. Então, possibilitou. Eu falo que democratizou demais. Existem autoras hoje especialistas em, eu só escrevo histórias com mocinhas plus size. Eu só escrevo histórias com mocinhos que são negros. Eu só escrevo LGBT. E eu falo que, assim, é incrível, porque é algo que a gente não teria esse acesso. Antigamente, poderíamos falar que não está faltando esse produto no mercado. Hoje, não.
Hoje tem esse produto muito vasto, tem muita. Agora, o que nós vamos ali começar a trilhar é o quê? Aí é a parte da qualidade, porque da mesma forma que uma pessoa formada, instruída, que buscou, pesquisou, ela está publicando livro, um adolescente de 18 anos, acabei de fazer 18 anos, que é a idade mínima para publicar na Amazon. Eu escrevi um texto, eu publiquei, está lá disponível. Não que eles não tenham capacidade, mas o nível de pesquisa, de instrução, de formação é totalmente diferente de quem já está no mercado. Então, o que acaba dando, vamos dizer assim, que ajuda na concorrência e a gente se destacar, é trazer esse ar profissional. Não é porque é feito de forma individual, porque eu que faço meu marketing, eu que faço todo o meu gerenciamento de redes sociais, eu que faço. Tenho pessoas que hoje me ajudam com o que a gente chama de publi, são as pessoas que, além do que eu estou fazendo, elas contribuem também divulgando na rede delas, compartilhando, que o TikTok hoje é o canal de divulgar livros, que também tem um canal dela e elas vão compartilhando essas informações, mas a parte da carreira, de saber qual é o livro certo para ser publicado, quantidade de livros, com quem eu preciso falar, quais são as pessoas, é tudo eu que faço. Eu tiro o dia, a minha manhã é de escrever, à tarde é para fazer essa parte de marketing, de mídia social, de estudar, de aprender, de estar aqui fazendo uma entrevista, de fazer essa parte da carreira, porque a vida do escritor não é só escrever, mas eu deixo para amanhã. De manhã, que é meu período produtivo, eu escrevo, aí de tarde eu faço, aí eu vou até o horário que dá, né? Lá pelas 9, 10 horas que eu vou encerrar o meu expediente. E Mari, nessa trajetória, né, que você vem construindo, já são quantas obras publicadas? 147 obras. Teve mais obras publicadas, eu acabei colocando tudo em um e-book só, criando uma coleção. E essas são só as em português, porque tem obras já traduzidas para o inglês, para o espanhol, para o italiano. A gente vai ganhando o mundo dentro de casa. Que maravilha! E Mari, a gente vai ter agora, em outubro, a realização da Bienal do Pantanal, que acontece em Campo Grande. A gente até conversava um pouquinho aqui antes do nosso bate-papo oficial sobre a necessidade da gente ter uma grande feira aqui mesmo na região do Centro-Oeste. Tem tanta gente produzindo e a gente vê a Bienal acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Como é que você vê essa oportunidade, né? Esse momento de ter ali a troca com quem é assíduo na leitura, com quem gosta de transitar por esse universo literário. Como é que esse momento mesmo é vivenciado por quem está ali atrás produzindo e fazendo com que a gente se delicie com as histórias, né? Para mim foi saber que essa Bienal ia acontecer aqui na cidade, para mim foi um presente, porque eu já participo da Bienal de São Paulo e do Rio de Janeiro, já desde 2018, gosto dessa troca, são grandes centros, mas precisava. Hoje a gente tem a Feira de Bonito, que aconteceu, inclusive, foi no fim de semana passado, durante ali do dia 17, mas ainda a Bienal, né? A Feira do Livro, a gente tem esse ar, já é tradicional aqui, mas a Bienal do Pantanal, até comentei, né? Poderia fazer um ano em Campo Grande, outro ano em Cuiabá, e trazer essa conexão, porque muitos leitores são formados na Bienal. Aquele livro que o autor sentou, conversou, autografou, porque é uma oportunidade, principalmente estando no digital, a gente não tem esse contato direto, tem no Instagram, tudo, mas chegar com um livro, os leitores mirins que eu acompanho, porque eu escrevo, meu foco é livros hot, mas eu tenho livros infantis, juvenis, infanto-juvenil. Minha filha, inclusive, leu esses dias O Meu Melhor Amigo de Quatro Patas. É muito legal conversar, perguntar qual foi a cena que mais gostou, o que mudaria na história, e é dessa forma que a gente cria esses leitores, porque todo mundo é leitor.
mas a gente precisa descobrir qual que é o estilo. E uma Bienal é a oportunidade perfeita para fazer essas visitas de escola, para conhecer o autor, para até descobrir que, assim, essa profissão ela é viável, né? Talvez eu fui para a TI porque eu não tinha essa opção quando, na minha época, na infância, que eu desenhava, criava histórias, não tinha, vai fazer o quê? Viver da arte, né? Antigamente não era possível. Então, você conhecer um autor, conversar, ter essa troca, que nada substitui o presencial. Para mim vai ser incrível, estou super animada, já comprei bastante brinde, comprei bottoms para conversar e conhecer mais o público daqui de Campo Grande e incentivar também ainda mais os leitores, porque eu sei que faz a diferença. Pode até não gostar de ler, mas só porque conhecer um autor, você fica com aquela curiosidade de, nossa, o que será que tem? Pelo menos abrir o livro, eu sei que eu vou conseguir alcançar e talvez despertar para a leitura. Mari, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo, parabéns pela sua trajetória e vida longa à sua carreira literária. Muito obrigada por me permitir participar, eu amo muito. Cuiabá, Campo Grande, eu falo, eu carrego os dois no meu coração e vou levar o Centro-Oeste comigo. Tá certo. Tchau, tchau, Mari. Muito obrigada, viu? Tchau, obrigada. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já já, não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com quem você julga também precisar acessar esse tipo de informação. Então fica o meu convite, você não está inscrito ou inscrita? Inscreva-se no nosso canal no YouTube para você ficar por dentro de tudo que a gente discute aqui no programa. E para facilitar a tua vida, a gente preparou esse QR Code que aparece na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, para que você possa começar a fazer parte dessa comunidade lá no YouTube. Um outro lugar que você também pode conferir o Papo com Ela é no site nossarepublica.com.br. Do diálogo sobre alimentação saudável na escola nasce o livro Saber Mais Sabor. Além de incutir boas práticas nos pequenos, a iniciativa ainda incentiva a arte e a escrita. 32 alunos da Rede Pública Municipal de Educação participaram do projeto Saber Mais Sabor. A iniciativa, que culminou no lançamento de um livro, discutiu alimentação saudável, reaproveitamento de alimentos e a confecção da obra partiu de cartas e ilustrações feitas pelos estudantes. Essa história eu fiz o texto e ela ilustrou a carta. E a carta fala sobre a receita da minha avó, que é uma galinhada típica da família. Eu ilustrei o desenho que a professora falou para nós e cada um tinha que ilustrar cada carta e veio a carta dela para eu poder ilustrar. É muito gratificante escrever uma carta para um livro tão bom quanto esse, que indica coisas saudáveis para a gente. Os professores relataram assim, um envolvimento bem participativo, né? Eles se envolveram no tema, né? Se interessaram. Essa prática pedagógica resgata a magia e o encantamento de contar histórias por meio de cartas, motivando a imaginação e criatividade dos participantes. Em 2025, além de Cuiabá, as cidades de Fortaleza, São José dos Campos e São Paulo receberam o projeto, que é uma realização da Copa Energia com produção da Horizonte Educação e Comunicação. O projeto foi trabalhado com as crianças das turmas de 4º e 5º ano e a principal intenção não foi só desenvolver a criatividade das crianças, mas também trabalhar a conscientização sobre a alimentação saudável.
Cada criança recebeu um certificado pelos trabalhos escolares. As cartas foram destinadas às mães, avós e até mesmo ao prefeito da capital. No lançamento do livro, os 32 estudantes autografaram as obras com dedicatórias aos pais e avós. Além das atividades em sala, o projeto ainda ofertou uma oficina de capacitação aos professores e um workshop sobre aproveitamento integral dos alimentos. Então, o objetivo desse projeto é fazer um chamamento, trazer as crianças, pais e responsáveis para que a gente possa discutir consciência alimentar. A Copa Energia acredita no potencial de mudança, principalmente no potencial de mudança das crianças. Então hoje aqui a gente não tem só as crianças que já trabalharam esse conteúdo, nós também temos pais que estão entendendo como fazer o aproveitamento desses alimentos e trazer isso que está no livro para o dia a dia dessas crianças e dessas famílias. E o recado pelos pequenos de Cuiabá foi dado. Para um mundo melhor, alimente-se bem. Especialistas e pacientes ressaltam a necessidade de tratamentos e produtos específicos para a pele negra, que apresenta características próprias, como uma maior propensão a manchas. O tema vem conquistando espaço em consultórios, congressos médicos e também na indústria dermatológica. Se antes encontrar tratamentos e produtos específicos para a pele negra era um problema, essa realidade tem se transformado. Tanto profissionais como a indústria dos insumos dermatológicos entenderam que é preciso um olhar diferenciado para atender as demandas. A pele negra, apesar de ela ser considera uma pele mais resistente, é porque ela tem uma derme mais espessa. Então ela tem um processo de envelhecimento mais lento que a pele branca. Porém, a pele negra mancha com muito mais facilidade e é uma pele muito mais sensível quando a gente vai falar de tratamentos dermatológicos. Por exemplo, a gente tem que cuidar o tipo de laser que a gente usa numa pele negra. Não é a pele branca, nesse aspecto de laser, tratamentos dermatológicos, ela é muito mais versátil, vamos dizer assim, para fazer os tratamentos. A pele negra não, a gente tem que ter o cuidado maior, ela mancha com facilidade, ela faz cicatriz com mais facilidade, então por isso que a gente tem que tomar cuidado. É salutar destacar que não passa de um mito a tese de que, por ser mais resistente, a pele negra não precisa utilizar protetor solar. Hoje, inclusive, a indústria oferece produtos com cor que atendem à diversidade da população. Um estudo apresentado no 21º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica revelou que as pessoas de pele negra podem desenvolver com maior intensidade a forma mais grave do câncer de pele, o melanoma acral, ou das extremidades. Precisa usar filtro solar sim, de preferência acima do FPS 30, porque quando a melhor entidade que existe para qualquer tipo de pele é o protetor solar. Então se você usar um protetor solar regularmente, você vai ter uma pele com melhor processo de envelhecimento, porque o sol envelhece. Então, a gente usa o protetor solar, isso é básico. Além da maior propensão a manchas e queloides, a pele negra também resseca com mais facilidade, o que exige manejo adequado. Como qualquer pele precisa de hidratação, a pele negra precisa um pouco mais de hidratante, porque ela tem uma tendência maior ao ressecamento na pele do corpo. Na pele do rosto, ela tem uma tendência maior à oleosidade. Então, precisa procurar produtos que deixem essa pele adequados para o tipo de pele que a pessoa tem. E quanto melhor a pele estiver hidratada, mais corretamente cuidada, com skincare em dia e o uso do protetor solar, menos mancha vai ter. A médica ainda esclarece que o avanço tecnológico permite que pessoas de pele negra façam depilação a laser de forma segura. Existem tecnologias que podem fazer sim a depilação a laser na pele negra, mas a própria tecnologia que a gente usa na pele negra também pode manchar, depende da conduta do profissional, tá? Então, pode sim fazer depilação, só que tem que fazer com um profissional que tem experiência para fazer a depilação na pele negra para evitar manchas ou outras complicações que a gente não quer. A gente quer ficar com a pele mais bonita, então a gente tem que fazer isso tudo com muita segurança. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse também o Papo
no site nossarepublica.com.br. Lembrando que você pode mandar sugestão de assuntos que gostaria de ver aqui no Papo. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!